Uma das maiores lutas travadas pela categoria dos vigilantes em prol dos direitos trabalhistas chegou ao fim. A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.740, de dezembro de 2012, que altera o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. A partir de agora, será instituído o risco de vida, um adicional de 30% sobre o salário dos vigilantes por periculosidade, em virtude da exposição da categoria a roubos ou outras espécies de violência física. O ato foi publicado no Diário Oficial da União no dia 10 de dezembro de 2012. O deputado distrital Chico Vigilante, representante da categoria, relata a trajetória do texto no Congresso Nacional e afirma que tanto o projeto de lei 1033 de 2003 como as demais legislações em benefício da categoria enfrentam dificuldades para serem discutidos e aprovados na Casa Legislativa. Uma vez aprovado no plenário da Câmara, enfrentamos uma resistência muito grande de um deputado de Sergipe, que era contra por ser proprietário de empresa. O projeto foi aprovado, foi a sanção presidencial e aí nós, mais uma vez, nos dirigimos ao Palácio do Planalto, conversamos com a ministra Gleisi, conversamos com a ministra Ideli e fizemos com que elas compreendessem e convencessem a presidenta Dilma Rousseff, que é uma amiga dos vigilantes brasileiros, da importância fundamental da aprovação desse projeto. Tanto o projeto agora é lei, está sancionado, está valendo e nós vamos agora para a implementação imediata dela. Na Câmara dos Deputados, o PL 1033, de autoria da ex-deputada e atual senadora Vanessa Graziotin, foi aprovado com muita festa e comemoração no dia 13 de novembro de 2012. Agora, o pagamento deste adicional aos trabalhadores é lei. Olha, essa luta pela aprovação do risco de vida dos vigilantes, ela é uma luta de 20 anos. Quando eu era deputado federal, ainda na época eu apresentei um projeto tratando do Estatuto da Segurança Privada e lá estava previsto o piso salarial, na época a gente propunha 3 salários mínimos e também o risco de vida de 30%. Infelizmente o projeto, ao passar pelas comissões, foram tirando essas propostas que a gente tinha feito, o piso nacional dos vigilantes, bem como o risco de vida, e esse projeto hoje está pronto na mesa para ser votado, criando a figura do Estatuto Nacional da Vigilância, que assegura a segurança privada no Brasil um status, de ter uma lei tratando efetivamente disso. Ao não ter o nosso projeto aprovado, nós iniciamos uma grande luta em conjunto com a Confederação Nacional dos Vigilantes e com todos os sindicatos de vigilantes do Brasil, e vários projetos foram apresentados. Tem um projeto do senador Paulo Paim, que tramitou no Senado e está na Câmara Federal. Tem outros projetos e teve o projeto da então deputada Vanessa Graziotin, que era o 1033, que tramitou na Câmara dos Deputados, foi aprovado em plenário, foi ao Senado Federal, mas nós tivemos que aceitar, ainda na legislatura passada, um acordo. Era relator do projeto o senador João Tenório, do PSDB de Alagoas. Nós fizemos um acordo envolvendo o senador presidente do Congresso, José Sarney, que foi uma peça fundamental, o senador Eunício de Oliveira, do PMDB do Ceará, o senador, hoje governador do Goiás, o Marconi Perillo, que era do PSDB, o senador Romero Jucá, que era o líder do governo, e a gente conseguiu modificar o projeto e aprovar uma emenda restringindo esse direito somente aos trabalhadores da segurança privada. O projeto voltou à Câmara, tendo em vista que ele foi modificado no plenário do Senado, e aí nós passamos a travar uma grande luta pela aprovação dele na Câmara dos Deputados. O senador, que foi o autor do projeto de lei 387 do Senado Federal, explica como foi construído um consenso entre os parlamentares do Congresso para a votação e aprovação da matéria. Eu dialoguei muito, tanto com o Chico Vigilante como o Boaventura, e a partir desse diálogo e o projeto que apresentamos, construído pela própria categoria, nós iniciamos uma conversa com os líderes de todos os partidos, aqui no Senado e também posteriormente na Câmara. Tudo isso foi criando um clima positivo para a aprovação da matéria. Claro que muitos empresários não estavam favoráveis no início,
mas depois foram percebendo que se o adicional de risco de vida é assegurado para as outras forças armadas que se dedicam também a defender o povo, a nossa gente, por que não para os vigilantes, que são profissionais de alta qualidade e pelo qual temos o maior carinho. E foi nesse diálogo, enfim, com todos, que nós avançamos no projeto que eu apresentei, que foi uma mola fundamental, uma alavanca fundamental para caminharmos para a votação da redação final, aproveitando aí sim o projeto da senadora Vanessa Graciotin, que eu tive a alegria de relatar. E no meu relatório eu fiz o ajuste para que então houvesse um grande entendimento. Trabalhamos muito nesse sentido, junto com a senadora Vanessa Graciotin, junto com o líder Boaventura, um grande líder nacional da categoria, e junto com o deputado Chico Vigilante. Segundo dados de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e pela Confederação Nacional dos Vigilantes, os ataques realizados a instituições financeiras cresceram 50,48% somente no primeiro semestre de 2012, em comparação com o mesmo período de 2011. O levantamento indica que foram registradas 1.261 ocorrências em todo o país no período mencionado, uma média de 6,92 assaltos por dia. Deste total, 377 denúncias foram relacionadas a assaltos, inclusive com sequestro de bancários e vigilantes. A atual senadora pelo estado do Amazonas, Vanessa Graciotin, à época deputada federal, explicou as motivações que a levaram a apresentar o PL 1033 na Câmara em 2003. Na época, o assassinato a sangue frio do presidente do Sindicato dos Vigilantes de Manaus, Valmir de Souza, chocou todo o país. Eu dei entrada no ano de 2003 e ele foi motivado, o projeto de lei, a sua elaboração, foi motivada por uma série de reuniões que eu tive com os sindicatos, com os trabalhadores em segurança, com os vigilantes do meu estado do Amazonas. Porque naquele período, senhor presidente, o sindicato viveu um momento de muita dificuldade e as dificuldades levaram ao assassinato do presidente do sindicato à época. E à época relatavam-me todos eles, porque eu participei de inúmeras manifestações, inclusive movimentos de greve do Sindicato de Vigilantes, apoiando como parlamentar, e eles me relatavam uma situação de precariedade porque passava e passa ainda, senador Tomás, a categoria dos vigilantes no Brasil. Nós sabemos que o serviço de segurança privada, na maior parte das empresas privadas ou dos órgãos públicos, é terceirizado no Brasil. E as empresas de segurança cobram pelo serviço um custo muito elevado de quem os contrata. Mas, infelizmente, esse custo elevado não é traduzido num salário digno para todos os trabalhadores e vigilantes do país. Apesar da formação que eles todos têm que ter, apesar da formação da Polícia Federal, apesar da formação, vários cursos que eles são obrigados a fazer, eles são pessimamente remunerados, senhor presidente. E sequer até hoje a consolidação das leis do trabalho, a CLT, não reconhecia o grau, o caráter de periculosidade da categoria. Além de arriscar a própria vida, os vigilantes precisam atender a requisitos específicos para o exercício da profissão, como não ter cometido nenhum delito e não ter ficha criminal. Pela própria lei, vigilante não pode ter antecedentes criminais. Logo, é uma categoria limpa, é uma categoria que não se envolve com malfeitos, como diz a presidenta Dilma, que não se envolve com coisas erradas, porque qualquer coisa que o vigilante fizer, se ele tiver até mesmo o registro de uma briga de trânsito, ele não pode mais fazer a reciclagem e logo ele não poderá mais exercer a função. Reciclagem, que diga-se de passagem, é supervisionada pela Polícia Federal, é feito por academias especializadas e essa reciclagem é feita no mínimo a cada 2 anos, sendo que tem alguns órgãos que já exige que seja feita anualmente, como é o caso da Caixa Econômica Federal. O risco, ele é inerente à profissão. Eu, por exemplo, trabalhei em banco, não é? Isso na década de 70, final da década de 70, início da década de 80. Em 1982 eu já trabalhava em banco, né? Trabalhei no Banco
Trabalhei ali na Comé, né, que era uma caderneta de poupança. Trabalhei nos postos da Telebrasília, sozinho à noite, locais ermos. Portanto, além de perigoso, é uma profissão extremamente solitária, né, que você fica sozinho ali, não pode cochilar. Eu tenho exemplo de vários companheiros que já foram assassinados, inclusive vigilante que faz segurança de hospitais, pessoal que trabalha em transporte de valores. Portanto, é uma luta, porque nós ali estamos representando a segurança. E bandido não gosta de segurança, bandido odeia segurança e os bandidos assassinam os vigilantes, infelizmente. O PL 1033 passou quase 10 anos sendo discutido nas esferas legais para se tornar lei. Entre agosto de 2003 e dezembro de 2007, foi constantemente debatido na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público CETASP da Câmara dos Deputados. No ano seguinte, o projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJC, onde foram feitas alterações em seu texto. Novamente apresentado no plenário da Câmara em outubro de 2009, a votação da proposta foi rejeitada e o texto retornou para a CETASP. No dia 6 de julho de 2011, o projeto foi finalmente aprovado por unanimidade na comissão. Em seguida, o texto foi novamente encaminhado à CCJ, que no mesmo mês aprovou o parecer favorável do relator, aguardando o encaminhamento da proposta para votação em plenário, o que só veio a ocorrer no dia 13 de novembro de 2012, após inúmeras manifestações das federações de vigilantes de todo o país, do deputado Chico Vigilante e das demais entidades representativas desses trabalhadores. Para os vigilantes, a aprovação do projeto 1033 é de uma importância fundamental. Antes de mais nada, antes de pensar em dinheiro, em pensar na remuneração, nós precisamos de uma lei que qualifique, que valorize a profissão. Institucionalmente, hoje, trabalhar na profissão de vigilante e trabalhar em qualquer outra atividade, inclusive como feirante, é igual. E nós que dedicamos a nossa vida para defender a vida de outras pessoas, precisamos sim de uma norma, de uma regra que possa reconhecer o nosso valor, a nossa responsabilidade. Portanto, a aprovação desse projeto foi uma vitória importante para a categoria, como outras tantas lutas encaminhadas pela Confederação e pelos nossos sindicatos. E a sua sanção pela presidente Dilma reveste de uma expectativa muito grande e, com certeza, a categoria que já faz festa com a aprovação do projeto fará uma festa bem maior. É muito importante para a categoria de vigilante a aprovação do projeto 1033, porque é um momento que a gente está pensando em vida. E quem cuida de vida também tem que cuidar da sua vida e ser valorizado a sua vida. E o vigilante está muito satisfeito com esse projeto aprovado e a gente quer agradecer muito as lideranças de bancada na Câmara por sentir isso e ver que essa categoria merece ser valorizada, que é uma categoria que há bastante tempo tem mostrado a sua habilidade, o seu trabalho e a contribuição com a segurança e a garantia do patrimônio dos outros e da vida de outras pessoas. Então era mais do que justo e já demorou o pessoal pensar nisso e ver que essa categoria merece.